Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, estamos aqui no Diário da Região Repórter. E hoje eu estou aqui com o entrevistado, o engenheiro Felipe, não vou falar o do meio, Andrade. Felipe Andrade é engenheiro da CCR Rodovias, Ele é o gerente executivo de engenharia e obras. É muita coisa, Tem um material vasto aqui, um monte de sigla, mas ele mexe com a Autoban, Vioeste, aí Rodoanel, inclusive, se você está preocupado aí com o término do trecho do Rodoanel, o culpado é o Felipe. Não é não. O Felipe é um dos caras que trabalham com isso. A gente vai falar sobre a ponte de acesso de Osasco para Castelo Branco. E é uma obra assim um pouco grande, até cara. Estão fazendo o trecho e essa obra aí tem a ideia de finalização de execução em 23 meses. Engraçado que a gente não consegue construir uma casa em 10 anos, O cara faz em 23 meses uma ponte que você vai falar como é isso. Felipe, fala um pouquinho sobre a sua formação, o seu trabalho. Os caras não iam pegar o pedreiro, o seu José lá, para fazer uma ponte desse tamanho, Você tem aí uma formação para trabalhar na CCR. Se apresenta aí para nós. Carlos, obrigado pela oportunidade. Uhum. É uma obra bem complexa, o novo acesso aí de Osasco, uma obra grande. E antes, respondendo a sua pergunta, o Rodoanel... Não é culpa do Felipe. A CCR Rodovias administra a parte do Rodoanel que já está liberado, já está em operação. Tá. E está indo muito bem. Essa outra parte aí você não sabe de quem não pode falar. O Rodoanel Oeste, que a gente administra. O Rodoanel Oeste. Você administra o Oeste. Isso. Uhum. Eu sou engenheiro civil, formado pela PUC de Minas Gerais. Tem 20 anos de formação. Formado, sempre no ramo de rodovias. Então, estou na CCR Rodovias há bastante tempo e trabalhando, como você falou, em várias concessionárias do grupo, Autoban, SP Vias, o Rodoanel, e a gente está falando aqui da Vioeste, que tem várias obras em andamento, E tudo isso para melhorar o aspecto do viário, da segurança e da fluidez dos usuários da rodovia. Legal. E quais as atribuições de um engenheiro numa obra nesse... Vamos falar só dessa aqui, vamos falar dessa ponte. Quais são as atribuições do engenheiro? Eu não sou engenheiro, não faço a menor ideia do que faz um engenheiro. O que o senhor faz lá? Bom, essa pergunta é complexa porque vem lá de trás da concepção da obra em si. A gente vê a necessidade, junto com o governo do estado, através da agência reguladora que é a Artesp, a necessidade de acessos, no caso aqui da ponte do acesso de Osasco. Então, vendo essa necessidade, a gente vai para campo, faz todos os estudos de projeto, como que é o solo. Você vai lá no local e vai no local pisa lá na terra, anda lá? Previamente faz todo tipo de sondagem, levantamento topográfico. Legal, vê que tem o rio, logicamente, Tietê, tem passarelas ali cruzando, tem o viário municipal, Então a gente faz toda essa análise e desenha, de fato, é o design que a gente chama, que é o projeto, a gente projeta e, logicamente, com auxílio da agência reguladora. Correto. A gente tem um projeto, aprovação do projeto junto com o município, e aí desse projeto a gente faz a contratação da obra, e da contratação da obra faz a implantação da obra. Então são várias etapas que se inicia bem antes. Quanto tempo isso começou? Porque em 23 meses é execução, mas essa obra começou bem antes. Os 23 meses é a partir do momento que a gente tem uma liberação para o início da obra através do governo, do estado. O governo que libera. Mas antes a gente começa anos anteriores, de elaboração de projeto, e faz projeto, vê se atende aos anseios do município, aos anseios do estado. Vários anos, então de trabalho. Vários anos antes desse início em si da obra, que nesse caso da ponte durará 23 meses. E nessas medições que você acabou fazendo, eu sei há anos atrás, você percebeu que alguns locais seria o ideal ou
não era legal para ter essa estrutura, esse peso, eu não sei como funciona. Tem todo o Houve alguma mudança no plano principal? Ou não, ele seguiu de fato ligar a Castelo, a rodovia Castelo Branco, para o município de Osasco. E a Avenida Maria Campos, Fora de Auada, é um acesso direto para o centro da cidade, para a região central de Osasco, e que fazia essa ligação ser perfeita para construir a ponte, né? Correto. Então, hoje, a gente tem, aproveitando já, detalhando um pouquinho, a gente já tem um acesso à região de Osasco pelo lado esquerdo da via, correto, a faixa 1, que quando há um grande movimento, ela começa a dar, a gente chama de rabo de fila, então quer dizer, a fila vai se dando na rodovia. Que é lá da entrada da Castelo, lá Castelo na Expressa, né? que é a Expressa. E a gente tem a Marginal, que hoje a ponte, o novo acesso de Osasco, ele se dará pela Marginal. Correto. Então, o usuário vai poder escolher o município de Osasco entre entrar pela faixa 1, na Expressa, ou vai pela continuar Marginal. O acesso da 1. Vai ter outra opção, vai que ter é na uma Marginal. segunda opção. Isso. E aí, independente de onde ele for em Osasco, ele escolhe ou ir pela Marginal, entrar pela Marginal, ou entrar pela faixa 1, que é o acesso atual. É o acesso atual. E de fato, isso se dá nos estudos prévios para a gente ver a melhor maneira de ter o acesso e de entrar de forma rápida e segura dentro da rua do município, que no caso é a Avenida Fora de Auada, ou a Maria Campos. Né? Então, tudo isso, respondendo a sua pergunta, se dá no estudo inicial. Legal. Esse acesso que você está falando é aquele que a gente vem de São Paulo, né? E vem sentido Barueri, e quando chega em Osasco, você entra no acesso à esquerda, é esse? Isso, esse é o atual. Esse é o atual. O que você está construindo, esse acesso, ele vai se dar naquela mesma situação, só que ele vai entrar por cima. Isso, pela Marginal. Então tem uma alça hoje, quem vem na Expressa, a Expressa é a pista à esquerda, né? Certo. Quem vem na Expressa tem uma alça para acessar a Marginal antes do acesso ao Osasco. Entendi. Então o usuário, ele pega a Expressa ou a Marginal, já lá na Marginal Tietê ou Pinheiros, Pinheiros, que ele vem vindo para cá. E ele tem a opção de escolha entre ou acessar no acesso de hoje, que é na faixa 1, que é a faixa à esquerda da pista expressa, ou ele acessa a alça, correto, adentra a Marginal e da Marginal pega... Então ali em cima da Castelo vai ter uma ponte ali, o início ou não? Vai ter uma ponte. Ela começa no acostamento da Marginal. Entendi. O encontro que a gente chama, que é o início dela. É a ligação entre a pista atual e a ponte. Muito legal, muito legal. Então o encontro se dá no acostamento da Marginal. Então ele vai pegar a direita, vai subir, vai ter uma elevação e vai virar à esquerda, passando sobre a pista, as duas pistas tanto a Marginal como a Expressa Oeste. Você vai passar por cima de tudo interior, ali. Passa o Canteiro Central e passa a Marginal Expressa Leste, sentido capital. Entendi. E depois passa a via lateral do Rio Tietê. Correto. Né? Passa sobre o Rio Tietê, a via lateral também do município do Rio Tietê, encaixando o encontro final, que é o encontro 2, né? O acesso na praça da FUAD, da Maria Campos, fazendo o acesso à região de Osasco. Maravilha, cara, bem legal. Isso daí, já há anos que você está mexendo com isso, planejando, e agora você está pondo em prática, né? Como está a obra hoje? Vamos seguir o cronograma aqui. Vamos lá. Como está essa obra hoje, que você tem uma previsão para fevereiro, né? Isso, fevereiro de 24. De 24. A gente vai inaugurar essa obra, essa importante obra, e ela se dá, Carlos, é bom falar, lá no começo, na estaca, fazendo as fundações. É que ninguém enxerga, né? Porque fica escondido, tá tudo enterrado, né? Certo. Mas a gente tem estacas grandes, para você ter uma ideia, cada bloco que sustenta os pilares da ponte tem 16 estacas embaixo. Nossa. Estacas de 1,40 m. Estacas que você fala é aquele negócio que a máquina vai batendo e vai lá no chão. Vai indo até ou você vai escavando, põe o ferro, a armação e concreta. Entendi. Né? E depois você verifica se ela está dimensionada para atender aquele esforço que você dimensionou. Que você planejou para pôr ali em cima. Você planejou para aquela ponte toda suportar ali em cima. Então são 16 estacas de 1,5 m de diâmetro a 2 metros. Nossa. Você imagina, 2 metros cabe uma pessoa deitada, né? Dá para fazer uma casa, vai ter vão nessa... Isso, são 16 daquela. Nossa. Então você crava as 16 estacas, que ninguém vê, tá enterrado, né? E depois disso você vem com um bloco, que é aquela caixa que sustenta
em cima de todas tipo as estacas. sapata. Uma sapata. Correto. Né? E a que a gente fez, que é na margem direita do rio, Tietê, foi o primeiro bloco que a gente fez, foi o maior bloco construído pela CCR, pela dimensão que ele fez. Foi 2.000 metros cúbicos de concreto, que foram 40 horas ininterruptas de concretagem. Nossa. Então a gente ficou concretando por 2 dias e 2 dias, em algumas horas, ininterruptamente, porque ele é muito grande e você tem que fazer, nesse caso desse projeto, em uma vez só. Então a gente fez toda essa... Por causa da secagem do concreto? Por causa toda da resistência e fazer em etapas, nesses casos específicos, é melhor fazer de uma vez só. Então a gente criou o mecanismo de várias equipes fazendo turno e retorno para atender de forma toda essa ininterrupta demanda. Para poder sustentar tudo isso. Tanto com auxílio aí também da prefeitura, na questão da via urbana, porque liberar tinha muito acesso de betoneira, né? E tanto na usina de concreto como na equipe de obra, todo mundo empenhado em e alinhado. Sincronismo para poder... Em sincronismo para fazer isso poder conseguir. dar certo, né? Nossa. E deu certo, a gente fez 5 blocos desse tamanho, um maior que é o da margem direita, e daí dele sobe o pilar, que vai ser o apoio, né, de toda a ponte, que são 10 blocos ao todo e 5 Essa ponte pilares. É pré-moldada? Como é? Ela, Carlos, ela é feita num local e... É uma pergunta boa, que o sistema de execução dela é balanço sucessivo, o nome. Que significa o quê? Você sobe o pilar e cria o arranque, que a gente chama, da ponte, em cima do pilar. E ela vai construindo de forma simultânea dos 2 lados, que a gente chama de aduela. Aduela são as caixas, são as pontes crescendo de cada lado. Eu estou entendendo tudo, hein, pessoal? Não esquenta, eu estou entendendo tudo, mas pode continuar. Então, ela cresce de forma simétrica. Então, você cresce 4 metros para um lado, você tem que crescer 4 metros para o outro, para ela se equilibrar. Que o pilar é que está sustentando ela. Entendi. Então, se você crescer 10 metros para um lado e 5 para o outro, ela vai pender e vai cair. Ela vai pender mais para o lado mais pesado. Então a gente vai sucessivamente, por isso que é balanço sucessivo, que ela fica pendurada e sucessivamente ela vai crescendo ao modo que a gente vai fazendo a armação, a forma, né, e a concretagem. Certo. E faz a proteção, que é a gente puxa uma armação para ficar fixa no pilar. Anterior que está no pilar. Isso. E aí avança mais uma concreta e do outro lado também. Então, mas depois quando essas duas se encontrar, e aí? Aí esse é o famoso beijo, que a gente chama. Beijo? Que encontra um lado com o outro e eles se encontram. E a gente chama aí você vai amarrar isso tudo aí, beijo, vai que é o ponto de encontro das duas, que de fato esse vão entre um pilar e o outro, ele é concretizado, né? Ele se encontra e aí a gente faz a parte de cima, que é barreira e piso e asfalto, para de fato liberar ela para o usuário. Legal, cara. E é uma coisa assim, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Então, cara, você imagina isso, o tanto de uma forma monstruosa dessa aí, né, cara? Um tanto de engenharia que tem empregado nisso. Cara, e é no dia a dia que a gente está lá. E você vai sentindo o problema, tem que resolver. E olha, é muita coisa, cara. É muita coisa. Tem que ser. A gente fala brincando, mas é um trabalho muito sério, né? Eu quero falar que o seu trabalho é muito sério. A gente teve aqui há pouco tempo o desabamento do piso do estacionamento do Plaza. Graças a Deus ninguém se machucou. E em entrevista com o diretor lá, o Davi Rocha, um abraço, Davi, ele falou que teve um problema de construção desse pedacinho da obra lá do estacionamento, que era uma clarabóia, se eu não me engano, é clarabóia. E aí essa clarabóia foi feito um espaço para caber mais carro, né, para ampliar o estacionamento, e o negócio não foi feito de forma correta. Isso que era uma empresa, ele falou até o nome, não tem nada a ver. Então, o seu trabalho é um trabalho seríssimo, seríssimo, porque são vidas que vão estar em cima dessa ponte, né? Eu, por exemplo, vou estar lá em cima com a minha moto, e toda vez que eu passar na ponte eu vou me lembrar de tudo que você está falando. E eu acho importantíssimo, eu prezo para que isso dê tudo certo, né? Quais os desafios de uma obra dessa proporção? Que tipo de desafio você encontrou olhando para essa obra do tamanho que ela é, que é uma obra grande? O caso, aproveitando o que você mencionou, que é a função de fato do engenheiro, né? E nesse caso também, que é fazer a obra
no prazo combinado, né? O valor também combinado, a gente tem que evitar gasto a mais. Evitar né? gasto a mais. E um dos principais pilares é na qualidade e com segurança. A gente não teve nem vai ter, porque a gente luta muito arduamente para isso, nenhum acidente na obra. Você vê que a gente está trabalhando dia e noite para fazer acontecer. Não teve acidente? Não teve acidente. Que maravilha, hein? Graças a Deus que continue assim até o final. Sim, nós estamos lutando para isso. Então, uma das funções nossa, que a CCR Rodovias preza muito, é isso, é a segurança tanto do usuário como da obra em si. Então, tem vários aspectos. E também a qualidade. A qualidade a gente tem que cumprir rigorosamente o que está nas normas e no projeto. Então a gente segue rigorosamente o projeto. Então tudo que eu te falei daquela concretagem grande, o tanto de ensaio que a gente fez, de medição de temperatura que a gente fez. Organizar esse monte de gente que não é brincadeira também. A gente tem 6 mil, é um dado importante, 6 mil empregos diretos e indiretos gerados por essa obra toda. Diretos e indiretos, né? Toda a cadeia que ela promove. Toda a cadeia dessa obra da ponte. Dessa só? Isso. Nossa, é muita gente. Então, que vai desde o fornecedor de comida para o canteiro, o de equipamento, né? De concreto, e toda a cadeia que envolve essa obra. Né? Muita gente. Até os trabalhadores diretos. Né? Correto. Então, é gratificante para a gente, engenheiro que estudou muito, né? E por um período muito grande, né? 5 anos na faculdade, a gente participar de uma obra dessa, que envolve muita coisa, que é bom esclarecer aqui, que tem muita coisa por trás. Não é só o prédio, não é só concreto. Ali fazer e fazendo tem muita coisa. Tem gente, muita gente envolvida. Então os desafios são esses, né? De cumprir o organograma com o valor que você recebeu e manter a obra funcionando, né? Funcionando na qualidade e com segurança. Né? Que dificuldades você encontrou ao planejar e iniciar a execução dessa obra aí? Você encontrou alguma dificuldade? Não, sempre tem, porque quando a gente vai mexer, que eu falei da fundação, em coisa que você não está vendo, você sempre encontra... eu imaginei isso. Você você falou de perfurar, eu falei, se encontrar uma coisa que não tem nada a gente encontra, vamos supor, a estaca, ela é engastada, ela é perfurada a rocha, correto, que a gente faz a sondagem inicial lá atrás, só que é uma sondagem para um bloco muito grande. Aí então passou daqui para lá, vê outra coisa. A geologia lá no subleito, onde a gente não vê, ela é imperfeita, né? Então, a gente de fato pensava que a rocha ia estar a 2 metros, está a 7. Então a gente tem que chegar até ela e de lá 5 metros de diferença? É isso. Isso tem para mais e para menos, né? Então a gente encontra várias coisas que a gente não vê, mas que a gente é formado e tem estudo para junto com o projetista. Isso daí aumenta o custo, né? Que você vai ter que concretar esse negócio aí. Mas isso ainda está no nosso orçamento. No orçamento, isso. E a gente consegue fazer, como a gente já fez, e avançar as etapas, né? Entendi. Tem todo o fator humano, né? Que a gente lida com gente dentro da obra. Correto. Então, a gente não, nossa função é essa, é deixar todo mundo entendendo o que ele tem que fazer, ele está lá por quê? Qual que é o benefício dessa obra? Não só, né, fazer uma armação, fazer uma forma, o cara tem que entender qual que é o benefício que isso leva para a região, pela região e a seriedade do pequeno serviço que ele faz, que é importante que vai causar no futuro. Um problemão lá na frente. E é importantíssimo, cada um fazendo a sua, dar uma obra grande dessa bem complexidade. Feito, né, para evitar problema. Então, isso a gente tenta também diariamente, tentar todo mundo ficar motivado, porque todo mundo ali tem sua função, e juntando todas essas funções dá uma obra com essa grandeza que a gente está vendo. E você como engenheiro tem a sua função é organizar esse pessoal ou não tem nada a ver? Não, também. Você chega lá e também. A CCR contrata, ela não faz a obra em si, ela faz a obra, ela contrata uma empresa especialista em executar essa obra e a gente faz a supervisão, o monitoramento e toda a supervisão no dia a dia. Entendi. E de fato, essa questão de segurança e a motivação da equipe, o cara tá com o uniforme, com o EPI correto, senão ele não adentra ao local da obra. Legal. Isso tudo é o dia a dia que a gente faz e que todo mundo entende o motivo, porque a gente está pensando em cada um. No bem-estar de cada um. No bem-estar de cada um. Então o cara sabendo disso, ele fala, pô, eu vou botar o capacete aqui, eu esqueci o capacete. que é pro meu bem.
né? Que o cara tem que voltar em casa porque ele tem família, ele tem que voltar, ele tem que jantar na casa dele com a família dele. Exatamente. Então isso que a gente pensa e que a gente preza, né? Então isso é uma dos fatores que a gente vê na obra, assim como o que a gente vai fazer semana que vem, o que precisa para a semana que vem essa etapa estar concluída. Então esse planejamento e execução é diário, né? É diário. Tá sempre planejando o que vai fazer hoje para amanhã continuar. A gente tem uma equipe muito boa lá na obra da CCR, né? Que é coordenada pela engenheira Aline Peçanha, que é moradora aqui de Osasco. Então, moradora de Osasco. Ô Aline, se der problema na ponte, a culpa é da Aline, hein, pessoal? Não, ela não vai deixar isso acontecer. E ela é uma entusiasta, né? Por ser moradora aqui também, então ela quer fazer ela sabe melhor, da dificuldade, né? Bem A falta feito também, mais a falta que tem um acesso aqui. E ela preza muito junto com os engenheiros lá, o Daniel e o Pedro, que fazem junto com a equipe toda nossa esse dia a dia com reunião semanal e vendo o que está atrasado, o que a gente pode fazer junto para pôr no prazo, né? Para funcionar e para isso de fato acontecer. Sair do papel e virar na prática, né? Como funciona, você falou um pouco sobre isso, mas como funciona essa elaboração do projeto e a execução? Como funciona isso? Vocês se sentaram numa mesa com engenheiro, com arquiteto, com sei lá quem? A gente, Carlos, aí tem um projeto básico. A gente começa sempre com um desenho, a gente chama de papel de pão, em qualquer liga desenho ponto A no guardanapo. ao ponto B. Vamos fazer no guardanapo. Meu plano é esse. Ao ponto B. Mas como que a gente vai fazer isso? Aí tem diversos obstáculos, tanto os visíveis e os que a gente não consegue ver, as interferências, e a gente vai modelando isso junto com os projetistas. Aí tem engenheiro de meio ambiente, tem tem um monte de coisa. Né, tem até esse negócio hídrico aí, marinha, sei lá quem que toda a questão ambiental, né, que a gente precisa estar dentro do projeto. E a questão de estrutura, porque tem uma ponte grande, então o cara que é especialista em estrutura, especialista em pavimento, especialista em drenagem. Então é uma equipe multidisciplinar que senta junto, o que você falou, e a gente faz todo o desenho e vai vendo a colocação de cada um dentro de sua matéria, de especialidade, né? Então, dentro dessa miscelânea de ideias, o cara vê o lado estrutural, o cara vê a drenagem, o cara vê o pavimento, sai um projeto... Todo mundo tem que sair e falar assim, vai dar, aí dá. Isso aí. E aí depois, isso tudo depois alinhado com o poder concedente nosso, que regula toda a rodovia. Mais uma questão, né? Por que foi escolhido o local para a implantação da ponte de acesso? Porque poderia ter sido feito em qualquer local. Por que vocês escolheram aquele lugar exatamente? O principal é o acesso direto à região central aí de Osasco, na Avenida Maria Campos, né? Correto. Que é uma veia importante de trânsito aí de Osasco, né? E ela está muito próxima também das marginais, Tietê e Pinheiros, né? Então, isso facilita o trânsito, que eu acredito que é pendular de Osasco para São Paulo para Osasco, de uma forma mais direta e segura, né? Então, acho que o ponto ali no quilômetro 15, mais 600 da rodovia da Castelo Branco, se deu por conta disso. Muito bom. Quantas pistas vão ter essa ponte? Vão ser duas faixas com acostamento. Então, ela vai ser uma pista que ela tem 600 metros de extensão só de obra de arte, fora os encontros, o concreto, né, que ela vai passar sobre, como eu já disse, sobre a Castelo Branco, sobre o Rio Tietê, acessando a região de Osasco. Então, elas são duas faces com acostamento e é uma obra extremamente moderna, né, com os raios de curva bem suaves para ter maior segurança, né, e fluidez aí dos usuários. Legal. Você tem ideia do fluxo de veículo que vai passar por essa ponte? Porque você tem que ter isso, né, para saber o tipo de estrutura para suportar. Até o engarrafamento comum, né? Vamos colocar assim, um monte de carro, caminhão parado em cima da ponte, que isso também eu imagino que seja perigoso, né? Você tem ideia do fluxo, da quantidade? Ô Carlos, eu tenho, a contagem nossa é 120 mil veículos que passam em cada sentido da Castelo Branco. 120 mil. 120 mil indo para o interior e 120 mil chegando em São Paulo. Correto. Logicamente que todos que entram não vão para acessar o Osasco. Correto. A gente tem uma conta na rodovia que cada faixa suporta 1.500 veículos por hora.
Então, se você somar duas faixas, 3 mil, multiplicar por quantidade de horas, 24 horas no dia, né? Deve dar próximo de 50 mil, 60 mil veículos que a ponte suporta. Que é muito veículo, assim, para passar. É, né? Muito mesmo. E acessar, mas, assim, ela suporta uma quantidade suficiente até mesmo para fazer a conexão com o viário municipal. Né? Entendi. E essa estrutura, ela tem capacidade para suportar veículo pesado? Apesar que eu acho que veículo muito pesado não chega a adentrar a região central de Osasco, até porque ia destruir um monte de coisa ali, né? Que não adianta. Mas ela suporta esse tipo de veículo? Suporta, ela é dimensionada para todo tipo de veículo, com todo, né, com os veículos com peso determinado pela lei e pela norma, né? Que a lei mantém ali. Mas norma, assim, né? Norma técnica para não dar. Isso, então ela atende sim veículos leves e veículos pesados. Essa pergunta aqui eu tirei lá do dentro do baú, né? Tava cheio de teia de aranha. Por quê? Em São Paulo é muito comum os caminhões, né, baterem embaixo de ponte, se enroscar em ponte. Aí cada coisa que eu vejo. E é claro que eu imagino, né, que aquela ponte, por ser antiga, né, porque a maioria das pontes antigas, não foi pensado nesse aspecto, porque na época talvez o caminhão fosse todos baixos. Caminhão pequeno, caminhão baixo. E agora tem esses caminhões enormes, né? Como você planejou e se vai ter espaço para passar caminhão embaixo dessa ponte que o senhor está fazendo? O Carlos, a nossa ponte ela vai passar, na verdade, por cima de tudo. Por cima de tudo, então, imaginei. Então a gente não tem obstáculo aéreo. Correto. Né? Então, mas embaixo, na verdade, a gente vai passar sobre a rodovia. Certo. E o gabarito mínimo nosso é 5,5 metros. Então, ela vai estar mais de 5,5 metros. Correto. Debaixo da rodovia e também onde passar no município. Mas quem acessar nela, né, sobre ela, não vai ter nenhum obstáculo aéreo que possa atrapalhar toda essa... Mas aí embaixo vai estar normal, né? Vai estar e vai ter Eu digo porque ali vai transitar, né? Na Castelo Branco, vai, né? Sim. Então tem caminhão de todo tipo e de toda altura. Ele vai ficar mais de 5,5 metros, né? Porque ela vai passar... Essa é a altura das pontes normais? 5,5 é o mínimo, né? É o mínimo. Daí para cima, isso. Tá. E aí já suporta esses caminhões aí de grande porte? Suporta. Porque ali é um trânsito o caminhão não também. pode, na verdade, o limite máximo de carga tá até 5,5. De altura. De amarrada, altura. presa, Isso sei aí. lá. Isso aí. Baú, essas coisas. Tudo. Então, suporta. Entendi. Então, pode ficar tranquilo que não vai cair nada. Tranquilamente, não. Tá. A previsão de entrega, o senhor já falou que é em fevereiro. Fevereiro de 24. O senhor vai conseguir cumprir? A gente hoje está 60% já da obra física construída, ou seja, nós estamos em agosto, né? Não. Estamos em Setembro. E a gente já está na fase que todo mundo que passa no entorno vê que está toda visível. Vê uma ponte. Então, antes era só... Você me atrapalhava ali embaixo ali naquele acesso ali por baixo ali quando você vem do 18, desce ali e sai beirando a marginal, você estava me atrapalhando ali com a moto. Eu tinha que dar a volta lá embaixo. Então, agora... Você parou de fazer isso. Agora... A ponte já tá construída, os pilares. O acesso permaneceu. E a gente está naquela questão que eu falei, que é só a concretagem dos balanços sucessivos. Correto. E ela se dá, assim, de 10 em 10 dias a gente concreta um e já avança para o próximo. Então, de 10 em 10 dias, quem não passa pela região já vai notar a diferença dela crescendo e tentando encontrar um lado com o outro. Tá trabalhando à noite, não tá? De dia e de noite. Eu já vi ali a iluminação ali, o pessoal... A gente tem interferência junto com a rodovia também, que só pode trabalhar à noite, então tem... tem uns negócios que complicado. Então vai conseguir, né? A previsão vai fevereiro... Deus ajude, né? Que não tenha nem o intempérie pelo meio do caminho, né? Isso aí. Porque não terá. E a gente vai conseguir entregar no prazo confirmado de fevereiro. O Márcio pediu para a gente falar um pouco também, né? Já encerrando assim o assunto da ponte, falar um pouco sobre essa duplicação, né, da Marginal da Castelo. Isso. É isso? Na o região senhor pode de falar Barueri. sobre essa obra? Eu sei que não tem nada a ver com a ponte, mas é uma obra aqui próxima. É uma obra próxima aqui na região de Barueri. Até tem interferência com os munícipes aqui de Osasco, que vão para o interior. Tem muita né? gente que usa também. Então, é uma marginal que a gente está fazendo de 4 quilômetros, do quilômetro 22 ao 27. Dá quase 5 quilômetros, 4,5 quilômetros. 22 é um pouquinho antes do trevo de Alphaville. Certo. Então, um pouco antes a gente vai fazer a marginal na pista oeste e na pista leste. Correto. Então, são dos dois lados. E a gente tem, no meio dela, a ponte Guilherme de Almeida, que é aquela ponte alta,
que passa sobre o Rio Tietê. Sei. A gente já está fazendo 2 pontes que vão ser as marginais. Então são pontes altas de 40 metros de altura, que vai ser da mesma forma, balanço sucessivo, porque o vão ali ainda é maior, dá 170 metros de vão. No mesmo esquema daqui. No mesmo esquema daqui, só que aqui em Osasco ela é em curva, lá ela é reta. Correto. E ela vai suportar toda essa marginal, que se dará em 3 faixas, acostamentos um lado, o outro lado tem até 4 faixas. Nossa. Então vai ter toda essa fluidez do município de Barueri, que está em curta distância, sai de Barueri, entra em Barueri mesmo, vem para Osasco. Então, em curta distância, ele pega a marginal e não precisa adentrar a expressa. A expressa porque é o pessoal que vai indo lá para frente. Dá o mesmo ponto. Isso, Entendi. o cara que é a viagem longa, que vai de São Paulo para Sorocaba, ele só pega a expressa e não pega a marginal. Não precisa. Então, não tem esse conflito que hoje tem, que não tem a execução da marginal. Então, com isso, vai melhorar a fluidez toda da região. Porque aí vai o trânsito local, né? Vai se concentrar nessa marginal. E o trânsito de quem vai... Longa distância, fica na expressa. Fica na expressa. Eu acho que é isso que acontece na Bandeirantes, não aquela que vai para o Rio. Na Dutra. Na Dutra. Não tem aquele centro que é o pessoal que vem direto e as isso, marginais região de Guarulhos, é o pessoal que vai região sair. de Arujá. É mais ou menos naquele dessa esquema forma, ali. dessa Que forma. legal. Então, a gente é uma obra muito grande também. Então, é 815 milhões de obra. 815 milhões, eu falei de 200 e pouco aqui, achei muito. Lá é maior. Lá é mais grana. Ela é maior porque ela envolve 2 pontes grandes, são 40 contenções, Nossa. 9 pontes e viadutos que a gente vai fazer. Tem viário, tem 2 remodelações, tanto do Trevo de Alphaville como do Trevo de Barueri. Então é um complexo ali que a gente vai melhorar para evitar esse congestionamento que tem de manhã vindo para São Paulo e de tarde indo para o interior. Eu ando de moto porque não dá, tem lugar que não tem condições de você sair de carro. Né? Independente se você está com carro novo, com carro velho, carro está preso e não vai sair. E a gente está fazendo da mesma forma, vai estar atuando, a entrega dela, diferente daqui da Ponte de Osasco, ela é por etapas. Então a gente estuda. Outra função nossa de engenheiro é fazer todo o estudo prévio para minimizar os impactos com os usuários. Correto. Então faz esse trecho aqui, libera esse trecho e vai para o outro. Não faz tudo uma vez só, porque senão o cara fica meses sem ter acesso. Então a gente tem toda essa análise e a gente está executando tudo fora da pista a princípio, para depois liberar e adentrar em trechos que só vim para encaixar o Lego lá, o quebra-cabeça. Isso aí. Muito legal, muito legal. E essa obra aí tem como que tá? Então a gente está com ela por ser maior, ela está com 20% dela executada hoje, né, atualização de hoje, tem 20% pronta, e ela vai até início de 25. Então ela vai 1 ano a mais do que a daqui, né? E assim, é trabalho árduo até lá, fazendo muita operação, muito trabalho. A gente está fazendo os blocos, igual aqui, os blocos lá da ponte, que vai subir e fazer a mesma forma, mas lá a gente está no bloco e ainda. Aqueles aqui já está avançado. 4 metros, 5 de altura, 4 de largura para suportar isso aí? Isso aí. Aqui, a ponte aqui tem 27 metros 27. De altura, o ponto maior. Lá tem 45. Nossa. Então ela é um pouquinho maior, né? E o vento, e essas coisas, intempéries? Então isso é tudo dimensionado no projeto, na estrutura, para aguentar todo esse tipo de... E a gente estuda também toda os aparelhos que a gente usa, os andaimes, caso precise, o cimbramento, o escoramento, com todo tipo de vento, porque é uma coisa assim, eu não faço a menor ideia do que é isso, mas não é uma coisa, não é brincadeira, o seu trabalho não é brincadeira. Não, é cálculo atrás de cálculo, mas com cálculo a gente tendo certeza do que está sendo feito. O senhor já fez muitas pontes, né, ou não? Eu já. Porque eu sei que são 20 anos, né? Eu já, 20 anos, eu já vi muita ponte. Assim, a ponte o senhor mexe mais com rodovias, né? É rodovia que tem ponte, que tem viaduto, que tem, né, passagem inferior, passagem superior. Não, eu digo assim, o senhor mexe mais com rodovias relacionado, porque o engenheiro às vezes já mexeu com prédio, já mexeu com outro tipo de construção. Mas a minha formação é basicamente rodovia. Rodovia. E aí ponte, eu já fiz ponte, esses balanços sucessivos já foi feito sobre o Rio Tietê também. Então, a gente já tem uma experiência, mas também a equipe toda fazendo o projeto que nos dá segurança também que está tudo ok, né? E também com o tempo, né, vai se modernizando. O senhor não deve parar de estudar, porque constantemente, né, o que era uma coisa normal hoje já
já é obsoleto e aí cria-se uma nova estratégia. Por causa tanto equipamento como a execução. A execução, o equipamento é novo, a gente tem que aprender a... porque eu mexo com tecnologia, então eu gosto muito de tecnologia e todo momento eu olho e falo, puxa, não sei nada, porque está sempre mudando, sempre melhorando, as coisas vão... E também na engenharia, com certeza, uma maneira mais fácil, mais simples, menos custosa de fazer a mesma obra. Eu vou te dar um exemplo disso, até quem está ouvindo a gente, né, vendo a gente... E vendo, né? Passando ali na obra nossa ali do acesso ao Osasco. Ele passa na passarela, para no meio da passarela, no ponto mais alto ali. E olha a nossa obra, que os apoios delas estão nas margens. Por quê? Para não ter apoio no meio do rio. E você olha a pista, o acesso de hoje, que chega na Maria Campos, tem um apoio exatamente no meio do rio. Eu nunca observei, mas então, eu vou observar. Pare e perceba, porque é um projeto antigo, que não podia ter um vão muito grande, porque tinha que ter os apoios. Né? Na época... E o que você falou, é mais custoso, porque você fazer a fundação no meio do rio é bem mais caro. Logicamente que é funcional do mesmo jeito, só que é mais caro e custa mais. Né? Mais material. Mais material, prazo maior. E o nosso, que é feito nas margens, que a gente tem acesso, fácil. Né? E faz ela por cima. Então é uma nova metodologia que vem de um tempo melhorando e a gente aprimorando. A gente como engenheiro. E o senhor né? continua estudando e vendo as novidades aí. Não pode ficar para trás não, né? Não pode. Bom, eu quero agradecer, né, em nome da equipe do Diário da Região, ao engenheiro Felipe, né? E eu queria que o senhor desse as considerações finais. Aqui no final do programa, a gente costuma abrir essa câmera para o entrevistado falar algo para a população, né? No seu caso, o senhor está construindo uma ponte, então deixa a população tranquila, fala alguma coisa aí, se é que já não falou, para que a população possa usar a ponte e lembrar de que quem foi que trabalhou, né? Não vou falar que fez, né? Mas que trabalhou juntamente com a equipe, foi o engenheiro Felipe da CCR. Eu sou um grão de areia dentro do... Fala ali com aquela câmera ali, Felipe. Mas é para falar, ressaltar o que já foi dito. É uma obra bem complexa, né? E a gente está trabalhando diuturnamente, de dia e de noite. A equipe bem empenhada, a equipe tanto da CCR como o contratado nosso, e todos os que a cadeia produtiva que fornecem para material, alimentação, equipamento, combustível, tudo que fornece para a gente estar atuando e cumprindo todas as nossas obrigações, que é entregar essa obra em fevereiro, que vai dar maior fluidez e segurança para o acesso da rodovia Castelo Branco, né, da CCR Via Oeste, até o município de Osasco. Felipe, obrigado, né, em nome do Jornal Diário da Região. E eu agradeço aí, espero que para a população seja bem esclarecedora aí essa entrevista. E seja convidado, já fique de pró-avisado, que quando tiver encerrada aí, a gente pode até falar sobre um pouquinho, no final, quando entregar a ponte, e a gente falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, né? Eu sei que ainda está no momento de 60%, você falou? 60%. Ainda tem 40% pela frente. Isso. Espero que corra tudo bem. E é isso, a população de Osasco só tem a agradecer pelo seu trabalho, agradecer a CCR, toda a equipe, né? Isso. Fala o nome de alguém lá que é um cara desconhecidão, lá da equipe lá que trabalha lá na obra. Fala o nome. Não, a gente tem, eu falo só um. Eu falo só um, Delvani. Delvani. Ô Delvani, ó, em nome do Diário da Região, Felipe lembrou de você. Um abraço, obrigado pelo seu trabalho, porque às vezes a gente pensa só nos caras, né, o engenheiro, o arquiteto e tal, e o Delvani, eu não sei o que ele faz, o que ele faz lá? Ele é o fiscal nosso da CCR de campo. Fiscal de campo, o Delvani é o cara que tá lá de zóio em cima da obra. Da obra, né? Fazendo acontecer, ele, o Eduardo e o Anderson. O boi só engorda então, com o olho do dono em cima, né? Aí. Eduardo e o Anderson. Fica um abraço para vocês, viu, Delvani? Muito obrigado pelo trabalho, e todos os funcionários que estão trabalhando, desde quem serve a comida, até quem amarra lá os ferros lá com arame, sei lá. Importante igual, né? É importante igual. É, né? Isso. Falou, pessoal. Dá um tchau aí pro pessoal. Um abraço. Muito até obrigado. A próxima semana. Até a próxima. Até mais. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.